A gente iniciou o tema cultura, falando um pouco sobre a sua definição. Depois eu falei sobre as divisões do tema cultura, né? A gente tratou um pouco sobre cultura do Éden e hoje a gente vai dar início à cultura dos patriarcas, ok? Esses foram os textos que a gente trabalhou no sábado passado, né? Basicamente, o Gênesis ele tem todo o conteúdo sobre o Éden. Há poucas variações escritas em relação a isso nos demais trechos, mas a gente consegue concluir que em toda a Bíblia Deus estava tentando fazer que o homem voltasse ao ter o coração, ao ter o relacionamento que ele tinha com o homem no Éden. Então, a tradição, o conceito de Deus, a lei, a graça, é sempre para trazer a humanidade de volta ao relacionamento que ele tinha no Éden. E aí, antes da gente falar da cultura dos patriarcas, a gente precisa falar da questão do dilúvio. Não daria para pular essa questão, porque a questão dos patriarcas, por incrível que pareça, ela está totalmente ligada ao dilúvio. Então, basicamente, a gente vai ter um estudo sobre o dilúvio hoje, ok? Então, já pode deixar a sua Bíblia praticamente toda aberta em Gênesis. Já percebeu que a gente vai estudar sobre, principalmente, Matusalém, que a realidade é que a questão do dilúvio é mais por Matusalém do que exatamente por Noé. Se a gente perceber, Matusalém, a Bíblia fala lá em Gênesis 5:27 que ele viveu 969 anos, ok? No versículo 25, fala que quando Lameque nasceu, ele tinha 187 anos. Então, aí a gente precisa fazer cálculos, ok? Ele viveu 969, mas ele tinha 187 quando nasceu Lameque, que era um dos filhos dele. Depois ele teve muitos mais. E possivelmente, pode ser que antes também teve alguns, ok? Depois disso, quando ele tinha 369 anos, foi quando nasceu Noé. Se a gente perceber, isso está lá no capítulo 5, versículo 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-se o nome de Noé. Então, se quando Matusalém teve Lameque, ele tinha 187, e quando Lameque teve Noé, ele tinha 182, 187 com 182, você tem 369 anos. Ok? Ou seja, quando nasceu Noé, Matusalém tinha exatamente 369 anos. Quando a gente vai para saber quando foi que caiu as águas do dilúvio, isso já está lá no capítulo 7. Eu não descrevi aqui, que na realidade já entra já no dilúvio mesmo. Capítulo 7, versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Ou seja, quando nasceu Noé, Matusalém tinha 369 anos. Quando as águas do dilúvio caiu, Noé tinha 600. Se Noé tinha 600, era só você somar 369 mais os 600 anos. E se passar desde o nascimento de Noé, você vai ter 969 anos. O que a gente conclui com isso? Que possivelmente Matusalém ele morre juntamente com a sua descendência no dilúvio. Mas o porquê dessa morte? Por que ele não entrou na arca juntamente com seu neto? E é exatamente isso que Gênesis 6:3 fala. Gênesis 6:3.
Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, desde o Éden até esse momento, há um pensamento, há uma filosofia dentro do judaísmo, também dentro do cristianismo, que Deus, mesmo sem que o homem não já tinha sobre si a questão da morte, inclusive Lameque já tinha morrido, ele tinha sobre si uma questão de uma vida muito prolongada, devido a essa questão que eles estavam ainda muito ligados ao Éden, tanto a sua questão de vida como a sua questão de suas questões de tratar a vida. Eles estavam ainda muito ligados ao Éden de alguma forma. E por isso Deus fala, meu espírito, ou seja, minha questão, a questão de Deus dar essa vida, prolongar a vida, não poderia ficar mais intrínseca no homem. Por quê? Porque o homem é carnal. E a gente vê que milhares de anos depois, Paulo, o apóstolo Paulo, ele trata dessa questão e fala a mesma coisa. Na hora que ele fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Ou seja, por mais que o ser humano estivesse com a sua vida ligada no Éden, ligado naquela questão de vivência do Éden, de vida prolongada, eles estavam praticando coisas que realmente era abominável perante Deus. E a vida não poderia estar sendo tão prolongada pelo Espírito de Deus, devido que o povo cada vez mais estava cometendo mais erros, mais pecados, e a prolongação da vida só daria a perdição total da humanidade. Então, um dos objetivos do dilúvio foi exatamente não reduzir a idade, mas reduzir o tempo de dar oportunidade para o ser humano pecar. E Noé, Deus, quando olha para Noé, ele olha um ser humano que tinha suas características, não somente a do Éden, mas que tinha por opção sempre estar adorando a Deus, mesmo que não fosse obrigação. Então, por isso, ele olha para Noé, isso está intrínseco lá no capítulo 6, versículo 8, capítulo 6, versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Então, de todos os que tinham vida prolongadas, Lameque, Matusalém, o próprio Enoque, que viveu 375 anos, todos eles viveram uma vida possivelmente de acordo com o que viveriam no Éden, mas somente Noé achou graça perante Deus. Então, até Matusalém, que foi o que mais viveu, ele deveria morrer e possivelmente morreu com as águas do dilúvio, para que assim a questão carnal, a questão do pecado fosse abreviada e toda a humanidade não se perdesse, mas sim tivesse oportunidade de ser salva, ok? E o que isso tem a ver com os patriarcas? Só lembrando, pessoal, vocês podem ligar o áudio e fazer perguntas ou argumentos, ok? Eu vou estar aqui para ouvir e também poder argumentar. Então, só uma questão. Deus fala no capítulo 6, versículo 3, que o homem é carnal, ou seja, sua vida pode ser mais perto do Éden, mas o seu desejo, o seu ímpeto por pecar era maior, e devido aos anos prolongados, havia muito mais quantidade de pecado do que coisas boas na vida do ser humano. Por isso que ele reduz a idade, para ter essa questão do ser humano ainda ter tempo de se arrepender e de diminuir essa proporção de pecados durante a vida. Mas aí você vê que
Deus fala que o ser humano viveria 120 anos. Só que aí a gente começa a história de Abraão. A gente vai dar início hoje à história de Abraão. Basicamente, o início da história de Abraão, e a gente vai quebrar alguns paradigmas aqui hoje, ok? Gênesis 11, a gente vai ler de Gênesis 11, a partir do versículo 26. Então, Gênesis 11, a partir do versículo 26. Viveu Terã 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Arã. São essas gerações de Terã. Terã gerou Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terã, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. E lembrando que já falava que ele também era pai de Ló, ok? Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terã Abrão, ok? Voltamos? Ok. Estou no versículo 31. Tomou Terã Abrão, seu filho, e a Ló, o filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terã vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ou seja, vamos até aqui. Então, Terã teve 3 filhos, ok? O Naor, Abrão e Harã. Naor, ele casa com um dos filhos, uma das filhas de Harã, ou seja, uma das irmãs de Ló. Então, muito antes da crença abraâmica ou hebreia, a gente vê que o pessoal ainda tinha essa ligação de se casar entre parentes, entre irmãos, entre primos, sobrinhos. Então, essa questão de casamento entre parentes era totalmente normal, ok? Mesmo que não fosse já algo assim tão normal assim para a nossa atualidade. Outra questão também, eles já estavam indo para a terra de Canaã, ou seja, possivelmente Terã já conhecia a terra de Canaã, ou pelo menos já tinha noção de qual era a terra, e eles estavam indo para lá. Ou seja, quando Deus mandou Abrão sair da terra dele, sair da casa dos parentes, ele estava indo para uma terra desconhecida, mas o pai dele já estava indo para aquela terra, já estava levando eles para Canaã. Ok? Então, ele saiu porque Deus pediu, mas ele já estava a caminho de Canaã, muito antes. Outra coisa, se a gente perceber bem, no versículo 32, fala que Terã viveu 205 anos. Mas, espera aí, Deus não tinha falado no Gênesis 6:3 que o tempo do ser humano seria 120? Terã viveu 205. Então, isso passou de 120. Só que se a gente for ver a história, não aconteceu da noite para o dia essa questão do ser humano que vivia 969 anos, passou a viver só 120. Muitos dos filhos de Abraão, eles vivem muitos anos, vivem muito mais do que 120 anos. Até Moisés viveu mais que 120 anos. Então, ou seja, entre
entre Abraão e Moisés você tem 400 anos de diferença, 430, basicamente 430 anos de diferença. E mesmo assim, ele viveu mais que 120 anos. Então, a gente tem essa percepção que a questão da idade do ser humano, ela diminuiu com o tempo. O dilúvio, ele simplesmente deu uma abalada na estrutura de idade. Mas não foi uma questão que, a partir de quando teve o dilúvio, o ser humano vai viver mais do que 120. Não, foi progressivo essa diminuição de idade. E hoje a percepção de idade, acho que a maioria dos países estão entre 70 e 75 anos. Ou seja, é uma progressão, é uma regressão, na realidade, seria, né? Não seria uma progressão. Progressão seria se aumentasse, não diminuísse. Então, a regressão de idade. Então, o que a gente percebe aqui? Que o dilúvio ele tem um ato totalmente ligado ao patriarcado. Por quê? Porque ele deu esse início de regressão da vivência humana. E, querendo ou não, depois do dilúvio, você teve um distanciamento ainda maior da convivência que era como era no Éden. Ou seja, Deus tentou, com o dilúvio, diminuir a quantidade de pecados cometidos durante a longevidade humana, mas o ser humano, mais uma vez, em vez de tentar se voltasse para Deus, voltasse para o relacionamento que tinha no Éden, não. Parece que, mesmo com poucos anos, eles se distanciam cada vez mais. Ok? Pessoal, se quiser fazer pergunta, argumento, é só ligar o áudio, ok? É até bom que eu preciso ver se vocês estão me ouvindo também, né? Eu estou ouvindo bem. Tá bom. E aí a gente trabalha. Então a gente já deu início. Abraão, ele já estava indo para a terra de Canaã com seu pai, mas seu pai morre quando eles chegam a uma cidade chamada Haram, que ficava ao norte da terra de Canaã. E aí ele parece que para nessa cidade. Ele fica lá, tinha parentes lá, e ele decide ficar nessa cidade. E é quando chega Deus e se apresenta a Abrão, isso já no início do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da terra da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Abençoareis aos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus faz aqui põe para ele um processo, né? Uma ação, ou seja, sai da casa de seus parentes, vai para a terra que eu te mostrarei, e aí ele faz a promessa: e farei de ti uma grande nação. Para a gente não é perceptível hoje, mas praticamente, se a gente for olhar na história de todo mundo, você tem uma ligação tanto genética como histórica com um povo que saiu da coxa de Abraão. Como a gente sabe disso? Geneticamente, hoje é estudado o que boa parte dos códigos genéticos dos seres humanos, tanto da África como da Europa e do Oriente Médio, eles têm sobre si um gene chamado NH. Esse NH é presente em todos os seres humanos dessas regiões, ou seja, todos os seres humanos eles têm esses genes em comum. E como a boa parte da América foi povoado por esses povos, nós também temos esses genes NH. Isso é comum só dos ocidentais. Os orientais não têm
esse gene, ou seja, o que caracteriza que nós, ocidentais, temos o mesmo neoparental, como eles falam na ciência. Ou seja, a gente veio de um mesmo, vamos dizer assim, mesmo pai e mãe. Então, para as ciências, nós temos, os ocidentais, o mesmo código genético intrínseco nos nossos corpos e nas nossas ascendências. Ok? E na parte histórica, nós vemos que a questão principalmente dos judeus, quando eles são espalhados várias e várias vezes devido ao cativeiro babilônico, aos domínios Medo, Pérsia, Assírios, depois o domínio romano, depois com a queda do Segundo Templo, a diáspora, eles são espalhados em todo o mundo, principalmente no Ocidente, e a história vai relatando várias vezes que judeus progrediram durante a história. Entre eles, a gente vê Galileu Galilei, Thomas Edison, o Albert Einstein, Santos Dumont, aqui no Brasil, Clarice Lispector, o próprio Freud. Então, a gente vê a conexão de descendentes de Abraão diretamente interferindo na história ocidental. E só abrindo um parênteses aqui, muitas vezes a gente fala que a igreja é culpada pela Idade das Trevas, como ficou conhecida entre o ano 500 e o ano 1500, que praticamente não se teve evolução da raça humana, mas a igreja, principalmente a Igreja Católica, ela conduziu essas inquisições, esse regresso na evolução humana entre 500 e 1500 na parte ocidental do mundo. Na parte oriental, eles não tiveram nenhuma influência. E o que foi que a parte oriental produziu durante esses 1000 anos? Não produziram nada. O que era a China? A China nunca produziu nada que revolucionasse a história. A Coreia, todos os países orientais, a Ásia, a Austrália, nunca tinham produzido nada. Então, sim, a Igreja Católica teve uma grande porcentagem na regressão da evolução do ser humano, teve, mas o ser humano por si só ele tem essa característica de ficar estagnado. E aí a gente culpa a igreja de não ter permitido a evolução antes, mas na realidade o mundo estava estagnado. E quando a parte ocidental começou a evoluir, e eu volto a salientar exatamente com essa projeção dos judeus interferindo várias vezes na história, principalmente na evolução, Albert Einstein trazendo a teoria da física, Thomas Edison trazendo a lâmpada, a luz, a energia e vários outros itens, Santos Dumont, um dos precursores da aviação, então Freud, um dos precursores da psicologia. Então você vê que a igreja, sim, interferiu bastante, mas a questão é mais do ser humano. O ser humano ficou mais de 1000 anos sem evoluir fisicamente, espiritualmente, mentalmente falando. Isso foi todo o ser humano. Aqui no Ocidente, com mais um precursor, a igreja afetando. Mas no globo terrestre inteiro, o ser humano não teve a capacidade evolutiva de pensamento, nem físico, nem mental, nem espiritual. Ok? E aí, só para finalizar, esse início da cultura patriarcal, Deus traz sobre si, então, esse pedido a Abraão, sai da casa de seus parentes. A cultura judaica, ela traz que Terã
e seus demais familiares era politeísta, adorava vários deuses. Então, um dos grandes problemas que Abraão tinha na casa de seus parentes não era a questão de seus parentes e sim a questão de como Deus conseguiria moldar o coração de Abraão, sendo que seus parentes eram politeístas. Então, Deus decide tirar Abraão da terra de seus parentes para que ele pudesse moldar o coração e a fé de Abraão. Então, ele tira Abraão da sua terra, traz ele até a terra de Canaã, depois leva ele para o Egito, depois tira ele do Egito e leva ele para o Negueb. E aí que começa a história de Abraão, o primeiro patriarca. E Gênesis capítulo 3, versículo 2, disse que Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ou seja, a cultura de Abraão era, no início, pecuária. Mas como a gente vai ver durante o tempo, Abraão vai criando também o segundo artifício que se torna o maior. Ele cavava poços. Se você vê a todo momento, Abraão, ele cava poços. Ou seja, que querendo ou não, Israel, como a estrada por onde Abraão andou, que hoje é o Estado de Israel, era uma terra que passava pessoas o tempo todo, vindo da Síria, indo para o Egito, saindo do Egito, indo para a Síria, a todo momento, ou seja, eles precisavam de água para beber. E Abraão, vendo isso uma oportunidade, ele começa a escavar poços, comprar terra e escavar poços. E ele vendia a água para os povos que estavam transitando pelas estradas. E isso deu para ele bastante prata e ouro. Com mais o gado que ele tinha, isso deixou ele ainda mais rico. Ou seja, mesmo um peregrino, ele viu sobre si uma oportunidade de vencer na vida, ficar rico honestamente. Então, isso traz mais uma lição para a gente, né? Nós todos temos essa possibilidade de nos dar bem nessa vida, crescer financeiramente. Mas a gente tem que procurar as oportunidades, não oportunizar as pessoas, mas procurarmos as nossas oportunidades. Cada um tem uma, cada um tem a sua forma de oportunidade. Basta a gente procurar e analisar que a gente encontra ela. E Deus fala, seja tu uma bênção, ou seja, todo lugar que ele ia, ele via essa questão de oportunidade. Ele vê essa oportunidade nas estradas, ele compra as terras, faz os poços, ele encontra em uma dessas terras, ele encontra o sacerdote, Melquisedeque, ele devolve o dízimo conforme todos os seus bens, mas isso não é a questão que a gente vai tratar hoje, ok? Mas aí ele enriquece vendo as oportunidades que ele tinha, ok? E para finalizar, Hebreus 11, de 8 a 10. Que é o mais importante do nosso entendimento sobre Abraão. Hebreus 11, de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Se a gente perceber, Deus faz uma promessa para Abrão, no capítulo 12. Depois ele reafirma essa promessa quando Deus institui a Abraão a circuncisão, no capítulo
14 ou 15, agora eu me esqueci. Mas muito mais do que isso. Abraão morre sem ter alcançado a promessa. Mas Hebreus deixa bem claro que o que ele realmente aguardava é as cidades que têm fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, a promessa é que Abraão seria uma grande nação. E se a gente for ver hoje, praticamente todas as nações têm um gene que veio de Abraão. Tanto geneticamente falando, como historicamente falando. Então, a gente percebe que o que Deus prometeu para Abraão, ele cumpriu. Então, sempre que Deus faz uma promessa, ele cumpre. Se ele promete a vida eterna, ele vai cumprir. Então, para início da cultura dos patriarcas o que a gente pode tirar de lição? Nós temos oportunidades para ser bem-sucedidos nessa vida, mas, acima de tudo, todas as promessas, principalmente de salvação, que Deus nos promete, ele vai cumprir. Talvez não hoje, não amanhã, mas algum dia será cumprida essa promessa. Devemos aguardar e esperar continuamente. Isso é tudo, pessoal.